Bom, pessoal, acho que todo mundo já entrou, a maioria pelo menos. Vamos voltar aqui para a nossa programação. Boa tarde para vocês. Eu sou a Annelise, desde ontem sou a primeira secretária da PEAM. Estava como vice e ontem com a Assembleia, agora sou a primeira. Surpresa também. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai ter agora a nossa última mesa, que é sobre energia e meio ambiente. A gente vai fazendo um formato que acho que cada um vai vir se apresentar, falar um pouco sobre sua experiência e também o tema que trouxe para essa mesa. E, no final, todos nós sentamos aqui e compomos a mesa para as perguntas que vocês vão fazer para nós. A primeira pessoa que vai se apresentar aqui hoje, então, é a Fernanda. Fernanda Stariprava, eu sempre travo. Stariprava, da Copel. Também vamos ter o Ricardo Moraes, do Instituto Senai de Tecnologia, Meio Ambiente e Química. O Diego Flaresso, tá certo? Do GSS, falar um pouquinho de descarbonização e mercado de carbono. O Reginaldo Joaquim, da Inovatec, sobre políticas públicas e energia. E o Ricardo, esqueci o que ele vai falar, mas é soluções circulares para energia e meio ambiente. Então, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez e por ter aceitado o convite da APEAM para o nosso 5º Encontro Sul de Engenharia Ambiental. Então, pode vir, Fernanda, por favor. Para você não se sentir sozinha, eu fico aqui com você. Obrigada. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu trabalho na Copel Geração e Transmissão. Fui gerente por 10 anos na área de gestão técnica socioambiental, sou engenheira ambiental. E hoje eu trabalho na área de gestão integrada e pesquisa e desenvolvimento da Copel Geração e Transmissão. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês uma perspectiva aqui de desafios e oportunidades de geração de energia, especificamente, e um pouquinho do setor elétrico também. Então, a maioria das pessoas estão acostumadas com a Copel Distribuição, que é a Copel que chega energia até a casa de vocês e emite fatura, enfim. Mas dentro do grupo a gente tem uma grande empresa de geração e transmissão de energia. E hoje a ideia é passar um pouquinho para vocês do que é a Copel GIT, Copel JET, como muitos chamam. Então, apesar do Grupo Copel ele estar em 10 estados, a Copel JET está presente em 9 estados do Brasil. É uma empresa nacional hoje, com poucas pessoas têm esse conhecimento. Nós temos equipes no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte hoje. É a 10ª geradora hidrelétrica do Brasil e 3% da capacidade, representa 3% da capacidade instalada nacional. No mercado da transmissão, nós hoje ocupamos 3%. Em geração de energia, então, nós temos 5 GB de potência instalada no Paraná hoje, com usina hidrelétrica. E em eólicas, nós temos 1,1 GB, tudo no Rio Grande do Norte. Né? A gente não tem muito conhecimento de como que funciona a parte do complexo, enfim, então são 9 complexos eólicos, cada complexo tem seus parques, então no total nós temos 47 parques eólicos, e isso representa mais de 400 aerogeradores dentro do Rio Grande do Norte. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês a perspectiva sobre mudanças climáticas dentro da Copel. A Copel, desde que a metodologia do GHG Protocol veio para o Brasil, ali em 2009, a gente faz o inventário de gases de efeito estufa, né? E assim, é um trabalho já bem consolidado ali dentro, então tem essa perspectiva importante. E dentro da parte do inventário, a gente fez, então, o nosso plano de neutralidade, com a perspectiva aí de metas até 2030. Dentro do plano de neutralidade, a gente, então, estabeleceu que a gente tinha que
transformar a empresa numa empresa 100% renovável, né? E essa meta ela foi atingida no ano passado, aonde nós fizemos desinvestimentos nas usinas termoelétricas que nós tínhamos, e hoje a Copel, aos 71 anos, ela é uma empresa 100% renovável. Nós temos também, uma das metas de curiosidade aqui, é a gente atingir, então, 50% dos carros hoje ligeiros, né, os pequenos carros, até 3 toneladas, serem elétricos, né, os carros da nossa frota. E também tem uma pauta importante que é você trabalhar com os planos de adaptação à mudança do clima. Isso está bem forte hoje, né? Até pouco tempo atrás, as empresas elas não entendiam como se encaixar e como se enxergar dentro das mudanças climáticas. E quando você pensa numa empresa que tem um negócio específico, você tem que pensar principalmente no impacto que a mudança do clima está trazendo para você. Então, assim, para uma empresa que gera energia, né, gera e transmite, quais são os maiores impactos? São os eventos extremos, né? Então, a gente trabalhar com a questão da mudança dos padrões históricos, tanto de vento, quanto da parte de temperatura e chuva, né? Então, só um exemplo da parte da transmissão. Você trabalhar com o ciclone bomba, por exemplo, onde você tem fortes impactos de vento, e aí você acaba derrubando algumas torres, e isso traz aí um impacto bem significativo para as nossas operações. A parte de vento, né, nossas eólicas, a gente tem projetos aí com perspectiva de gerar alguns mega, enfim, com aquele projeto, e de repente o vento não está mais como os padrões históricos. Então, isso é mais um impacto que as mudanças do clima traz para a gente. E também, claro, a parte aí das chuvas, né? Então, você ter eventos extremos, tanto de estiagem, como a gente teve em 2022, né? Muitos lembram que ficaram aí sem água, enfim, passaram um período. Nossos reservatórios, eles sofreram com isso também, né? Então, a gente teve um problema da disponibilidade de água para gerar energia. E, por outro lado, a gente tem chuvas. Chuva demais é um problema também, né? A gente viu o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, no ano passado, né? Então, isso também é algo que nos gera alarme, né? A gente fica atento sobre isso, principalmente com relação aos impactos que a gente pode causar com relação à abertura de um vertedouro, enfim, tem todo um critério técnico que precisa ser estabelecido. E, para isso, então, a gente tem o nosso plano de adaptação, que é já voltado para esses eventos extremos. Como eu disse, então, a gente... Dentro do nosso plano de adaptação, a gente faz uma revisão dos critérios aí para os projetos, para os novos empreendimentos que a gente constrói. Então, a gente leva em consideração esse risco, né? Risco à mudança do clima, digamos assim. Também a gente trabalha com planos de ação de emergência para barragens, por exemplo, né? Então, você ter uma chuva, a gente passou algumas vezes, né, por eventos de chuva acima do que o projeto era estimado, porque não tinha histórico de chuvas tão grande com o que a gente recebeu. Então, você está preparado, você ter uma equipe de engenharia onde faça avaliações sobre a sua barragem, sobre a capacidade dela de receber essa chuva, é muito importante. E, além disso, a gente tem todo um plano de contingência, né? Então, você está preparado, você está pronto para ser acionado. Isso envolve município com defesa civil, isso envolve algo bem maior, né? Mas é importante a gente estar ligado nisso e envolver todas as partes relacionadas com relação a jusante do empreendimento, né? Todo mundo tem que estar sabendo, tem que saber a rota de fuga, tem que ter uma comunicação muito estreita com a população. E também a gente mantém a rede de monitoramento hidroclimatológica, isso é muito forte dentro da Copel. Muitos de vocês conhecem o CIMEPAR, enfim, são órgãos aqui que nasceram, inclusive, com todo o apoio da Copel, porque a gente tem que manter essa rede para que a gente tenha os nossos empreendimentos bem acompanhados. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês sobre os desafios do setor elétrico de uma forma mais ampla, né? Porque, assim,
no discurso se perde um pouquinho a parte do papel estratégico que as hidrelétricas têm para a confiabilidade e estabilidade do sistema, né? Hoje se fala muito em eólicas, em solares. Sim, elas são importantes, né? Elas fazem o papel dela, mas a hidrelétrica ela ainda atua como um armazenamento, como se fosse uma bateria natural para o sistema. E você ter essas redes, essa forma de geração intermitente, né, tanto a solar como as eólicas, você não tem sol o dia inteiro, você não tem vento o dia inteiro. E isso está sendo um impacto aí para o setor elétrico, para que ele mantenha a estabilidade do fornecimento de energia, né? E hoje o que está salvando, digamos assim, o setor, todo o sistema interligado nacional, que a gente chama, são as hidrelétricas, né? Eu tive a honra aí de coordenar o licenciamento de uma hidrelétrica na floresta amazônica, né? E, assim, foi um grande projeto. A gente teve de investimento aí mais de 300 milhões de reais só com a parte socioambiental. Então, muito se fala com relação às hidrelétricas, ao impacto, enfim, mas todo o investimento, não só ambiental, como social, todo o cuidado que você tem, que é proveniente de um EIA, enfim, é um estudo robusto, tem todo um arcabouço técnico, né? A gente, só da parte ambiental, a gente teve mais de 1.000 profissionais trabalhando no reservatório, né? Então, só para a formação daquele reservatório. Então, assim, só trazer um pouquinho para vocês essa perspectiva também, porque é bonito falar das eólicas, é bonito falar das solares, realmente elas, né, são fontes limpas, enfim, mas sem a hidráulica a gente não tem um sistema confiável, né? Então, assim, com relação a esses desafios, né, a gente tem pressões crescentes aí com a geração intermitente. Então, muitas pessoas com projetos, né, querendo implantar o seu empreendimento, e isso traz a certa instabilidade para o sistema, né? Tem os eventos climáticos extremos, como eu apontei aqui para vocês. Então, isso é uma preocupação forte do setor elétrico. Tem o crescimento da demanda também, né? E a parte da geração distribuída, que acaba sendo também uma fonte intermitente. E a questão da infraestrutura de transmissão de energia limitada. Então, hoje, a gente sabe que existem alguns projetos de geração, inclusive, que não são viabilizados, porque a gente não tem linha de transmissão para transmitir essa energia até os grandes centros, né? Então, esses seriam grandes desafios aí que o setor elétrico enfrenta, né? E, assim, o que sustentaria essa estabilidade? Então, seria essa geração firme e flexível também, né? A parte da integração inteligente das fontes, então, você fazer esse complemento para que a gente tenha um sistema bem robusto. A parte de digitalização e controle em tempo real, a gente investe muito na parte digital, né? Então, assim, a inovação aí está no nosso sangue e precisa estar, de fato. É um setor que tem muito recurso, né, financeiro. A gente traz muitos projetos de inovação, justamente porque a gente precisa ter um acompanhamento direto de tudo. E a parte aí de armazenamento e regulação eficiente, né? Só uma ressalva aqui, né, que as hidráulicas e as novas renováveis, elas são complementares e não concorrentes, né? Acho que esse é um recado importante e que vocês, futuros engenheiros ambientais ou até engenheiros ambientais, precisam defender isso, porque a gente consegue ter projetos aí robustos, com bastante critério técnico, que a gente consiga aí trazer a energia para todo o país. E na prática, como que seria, então, essa parte da transição energética, né? A gente fala que a gente está buscando fontes limpas, fontes renováveis, né? Mas o que a gente precisa na prática, se fosse resumir? Seria você ter uma infraestrutura de transmissão, que ela possa acompanhar toda a expansão da geração. Então, não adianta você ter um local lá na Bahia que tenha vento suficiente para você ter eólica, mas você não consegue transportar essa energia, né? Então, os projetos eles têm que estar alinhados.
A parte da previsibilidade regulatória, né? Então, assim, tá bombando, a discussão é intensa, a gente tem leilão de energia para sair, de repente o leilão é suspenso, tem bastante lobby, né? Então, como eu disse, é um setor que tem bastante recurso, então tem muitos interesses aí dentro. Então, para você trabalhar dentro de uma insegurança regulatória é muito complicado, né? Então, você precisa ter mais segurança nesse aspecto. E acesso a financiamento de longo prazo. A gente está falando aí de uma usina hidrelétrica, ela custa na faixa de 2 bilhões de reais, né? Você só vai viabilizar esse projeto dentro do tempo de concessão dele, que é de 30 anos. E, para isso, você precisa de um financiamento de longo prazo. E, hoje, a gente está vivendo aí um cenário econômico que não está tão favorável para financiamento de longo prazo, né? Então, seriam algumas perspectivas e desafios aí que a gente precisaria vencer. E aqui eu coloco um pouquinho da parte da sustentabilidade, né? Que ela tem que estar presente não só na origem da energia, como eu disse, a gente quer energia limpa, queremos, com certeza, mas também a gente tem que fazer toda a parte de gestão de ativo, né? Então, tem o relacionamento com a comunidade, que é fundamental, a parte da eficiência operacional. Então, não adianta você ter parques eólicos ali e esses parques terem uma disponibilidade baixa, né? Então, você tem que fazer essa análise para que seja uma transição energética mais robusta. E com relação, então, às oportunidades do setor, o que a gente vê, né? Como eu disse, é um setor que tem bastante recurso, né? Então, a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, tem muita parte de inovação aqui dentro. Isso gera novos modelos de negócio. Então, tem a parte da geração híbrida, que é você colocar várias formas várias fontes de energia dentro de uma única geração. Trabalhar com mercados de flexibilidade, isso é um pouquinho novo, é a parte de que você pode entrar dentro da venda de energia, do mercado de energia, de acordo com o que você tem disponível naquele momento. A parte de crédito de carbono, né? Isso realmente é uma oportunidade aí que está abrindo para o setor. E os green bonds, que é a parte aí de captação de recursos para projetos sustentáveis, né? Então, isso está um pouquinho na moda, mas pouco tem se aplicado, digamos assim, mas algumas perspectivas aí que a gente enxerga dentro do setor. E, com isso tudo, a gente gera novos projetos inovadores, né? Então, tem a parte de biogás, tem a parte de biometano. O Paraná, por exemplo, ele é o estado campeão aí que a gente tem dentro do Brasil para essa parte de geração de biogás, por exemplo. Hidrogênio renovável, hidrogênio verde, aqui tem uma perspectiva que está bem na moda, então, assim, mas é algo que a gente acredita. Inclusive, eu vou mostrar para vocês na frente um projeto que a Copel está investindo. E a parte de armazenamento de energia, então, né, existe toda a parte das baterias, enfim, é algo que está sendo estudado hoje. E a digitalização da rede, as smart grids, que chama, né? Então, você ter todo um processo digital dentro de toda a cadeia aí da energia. Aqui eu vou passar para vocês um vídeo. Não sei quem estuda aqui na Federal, mas em breve vocês vão ter a oportunidade, a partir, acho que de outubro, vai começar a construção ali. E a gente está trabalhando, então, com um projeto. São 3 projetos, na verdade, de pesquisa e desenvolvimento. É um investimento de 4,5 milhões de reais para a gente transformar, então, todos os resíduos ali do RU em energia. Você já pensou que os restos de alimentos podem ser transformados em energia limpa? Pois é exatamente essa a proposta dos 3 projetos inovadores da Copel Geração e Transmissão, em parceria com a Universidade Federal do Paraná e o Senai. As sobras de alimentos do restaurante universitário da UFPR, que antes seriam descartadas, agora vão para um container especial, onde são convertidas em biogás. Esse biogás é então enviado para um segundo container, onde é convertido em hidrogênio renovável. Todo esse processo será monitorado para que possa ser calculada a pegada de carbono do processo.
Esses projetos têm aplicações práticas e ambiciosas. O hidrogênio produzido será utilizado para abastecer bicicletas movidas a hidrogênio, gerar eletricidade para alimentar parte do próprio restaurante universitário e, caso necessário, até produzir amônia em pequena escala. Ou seja, resíduos que antes eram problema, agora se tornam solução energética e oportunidades para inovações reais. Além disso, tudo será monitorado pela tecnologia blockchain. Isso te permite rastrear cada etapa, calcular a pegada de carbono do processo e garantir a confiabilidade dos dados para futuras certificações em sustentabilidade. Esses dados serão fundamentais para análises de viabilidade econômica e inspiração de novos projetos que utilizem diferentes tipos de resíduos no país inteiro. Esse piloto integra ciência, tecnologia, sustentabilidade e visão de futuro em uma única iniciativa, mostrando na prática como a união entre universidade e empresa pode transformar desafios ambientais em energia renovável e inovação. O futuro da energia sustentável já começou, e começa com os resíduos que você produz hoje. Copel, pura energia. Então, é um projeto que a gente tem bastante satisfação, né? Então, não vemos a hora de ver ele trazendo frutos, assim. E uma curiosidade para vocês, assim, qual que é a grande inovação, o que faz ele tão inovador, esse projeto? A gente, dentro da cadeia produtiva, a gente inseriu primeiro, a parte da biomassa sendo aplicada para hidrogênio, que ainda é algo que começou agora a se falar, mas que não está tão aplicado. Mas a gente, como o resíduo, né, ele é heterogêneo, não tem homogeneidade, a gente vai ter uma inteligência artificial, onde vai fazer a leitura da entrada do gás online, e aí vai fazer o ajuste dentro de todo o sistema para que a gente tenha o hidrogênio mais puro possível. Então, assim, é um projeto relativamente pequeno em tamanho, em termos de tamanho, mas ele pode gerar aí grande resultado aí para a tecnologia no mundo inteiro. E, por fim, aqui, então, eu trouxe um pouquinho das oportunidades, né, no contexto da COP, né, do setor aqui. Então, assim, principalmente o Brasil, ele vai ser aí uma vitrine, né, vai ter uma vitrine dentro da COP para todo mundo, né, para mostrar que o Brasil ele tem uma matriz elétrica majoritariamente limpa, né, e que as empresas elas têm capacidade de execução e responsabilidade socioambiental, né? Isso para dar maior segurança aí para a gente trazer investimentos, que é o que a perspectiva aí do governo federal tem com relação a trazer grandes investimentos aqui para o país. A Copel ela acredita que a sustentabilidade se faz com um planejamento de longo prazo, né? Base técnica e compromisso com o resultado. Então, a gente está junto, a gente acredita que estar dentro dessa representatividade toda é fundamental. E também o Brasil ele pode se destacar aí em áreas como o mercado de carbono, energia de baixo carbono e financiamento climático, desde que com critérios e participação efetiva do setor privado também, não somente o setor público. E, basicamente, é isso. Nossa, muito pontual. O reloginho zerou agora. Muito obrigada, gente. Aqui estão os meus contatos. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês sobre o setor elétrico. Boa tarde. O pior é que o relógio vai ficando negativo também. Ricardo, pode vir agora, por favor. Pessoal, lembrando que a gente está com o nosso link para a contabilização das emissões do evento, o QR Code, tem lá na entrada e também daqui a pouco no final da apresentação a gente coloca aqui de novo, para que vocês acessem e registrem os dados de vocês, para no final a gente contabilizar o nosso inventário. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Agradecer o convite da PEA para falar sobre um tema que eu gosto bastante aí, né? Ou temas, né? Que são soluções circulares, meio ambiente e energia.
Então, né, para quem só me apresentando aqui, de formação, engenheiro químico, aí toda a minha pós-graduação envolvendo aí essa parte ambiental, né, pessoal? Desde a parte aí de especialização em engenharia de energias renováveis e mestre e doutor na área de engenharia de recursos hídricos e ambiental. Por que eu trouxe esse tema para vocês hoje, tá? Eu estou atuando mais ou menos aí há uns quase 3 anos como pesquisador no Instituto Senai de Meio Ambiente e Química, né? Que faz parte, ali da Federação das Indústrias do Paraná, né? O sistema FIEP. Agora eu pergunto para vocês, né? Alguém aqui conhece o Senai como um instituto de pesquisa, além do ensino técnico, né? Que a gente acaba aprendendo quando a gente era menor, vê as propagandas do Senai? Então, só para apresentar para vocês o contexto do Senai no país, tá? Eles têm institutos ao longo de todos os estados do Brasil e tem separado, né, o Senai de Tecnologia e de Inovação. E qual que seria a diferença de cada um deles, tá? O Senai de Tecnologia, pense na seguinte forma: quando uma demanda por algum setor é bastante grande, como é o caso do meio ambiente que eu participo, às vezes esse instituto vai fazer parte em outros estados. Então, pode ter um Instituto de Tecnologia no Paraná, pode ter em Minas Gerais, pode ter em Santa Catarina. Agora, quando a gente fala em Instituto Senai de Inovação, ele tem uma competência bastante específica. Então, pegando aqui o estado do Paraná, a gente tem 2 Senais de inovação, tá? Um localizado em Maringá, que é o Instituto Senai de Engenharia de Estruturas, e o aqui em Curitiba, aqui pertinho, ali no campus da indústria, que é o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica. Então, se vocês gostariam de fazer uma pesquisa envolvendo a temática de eletroquímica, como é o caso ali do hidrogênio verde, o Instituto Senai de Eletroquímica pode ser uma boa agora aliada para vocês, né, para fazerem pesquisa nesse campo. Mas vamos lá. Por que eu trouxe esse tema aqui de soluções circulares, né, voltadas ali para o meio ambiente e energia? Aí eu começo com essa segunda, quase uma filosofia aqui, né, com esses dados. Somente 7,2% de todos os materiais consumidos na economia global são de origem secundária. O que isso significa, né? Que mais de 90% de todos os materiais você pega, usa e joga fora. Além disso, entre 2018 e 2023, a humanidade consumiu aproximadamente 500 bilhões de toneladas de materiais, né? Isso representa ali aproximadamente 28% de tudo que a humanidade consumiu desde 1900. Essas duas informações aqui levam ao seguinte questionamento: por que a gente continua com esse modelo de economia que a gente extrai, a gente produz, a gente usa e descarta? Como é que a gente pode mudar esse desafio? O que a gente poderia realmente estar fazendo? Sei que ontem aqui no evento já teve uma conversa sobre bioeconomia circular, já tem hoje também a questão do saneamento pela manhã, e é a aplicação, né, basicamente, aqui da economia circular. Não vamos entrar aqui muito em definições, mas de uma forma bastante rápida, seria manter um produto, manter ali um material durante um ciclo de vida maior antes de ser descartado, antes de virar um rejeito, né, pessoal? Aqui, como eu trabalho ali no Instituto Senai, a gente tem essa proximidade da indústria, e eu trago para vocês aqui o seguinte dado também: 85% das indústrias do Brasil desenvolvem pelo menos uma atividade relacionada ali à economia circular. Às vezes tem empresas, indústrias, que nem sabem que praticam a economia circular, tá? Então, se a gente pegasse o primeiro ali, que está em torno de 50%, programas de sustentabilidade. Isso é uma forma de economia circular. Se a gente pegar ali, melhorar a efetividade dos ganhos ambientais, o que significa? Se você está otimizando o teu processo, você está economizando energia, está economizando também ali o consumo de matéria-prima. É uma prática de economia circular. E os 2 últimos lá, só para exemplificar também, né, a reciclagem e a logística reversa, que também, se a gente fosse debater isso daqui, seria mais 2 eventos separados só para falar sobre esses 2 temas. É importante também a gente falar a mesma língua, né? Quando a gente está falando aqui na área ambiental, vocês sabem melhor do que eu, talvez, que a gente tem muito termos. Vai sempre renovando esses termos que a gente vai vendo ao longo do tempo.
Trouxe alguns aqui, né? Simbiose industrial, a gente tem ali o cradle to cradle, né? Que está associado ali à análise de ciclo de vida, né? Antigamente a gente falava do berço ao túmulo, agora a gente está falando do berço ao berço. Tem servitização, né? A ideia de você criar um produto e já criar ali serviços associados a esse produto que você está criando. As pegadas de carbono, pegada hídrica. Então, tem muito termo, né? SBN, soluções baseadas na natureza, que a gente está associando aí o meio ambiente e a produção de energia. Teve o Planec, né, que vocês já devem ter escutado aí nas agendas anteriores, né, que é o Plano Nacional de Economia Circular, que também ali eu coloquei como direcionadores, né, que tem que ser ali avaliados junto com as diretrizes apresentadas no Planec, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima e também, por que não, né, a nova indústria do Brasil, que como o sistema FIEP está bastante, né, aplicado, né, nesses contextos, eu coloco aqui como um dos direcionadores em conjunto com o Planec. Aí eu gosto bastante de frase, né, gente? Então, eu trago a seguinte, as duas frasezinhas aqui, vamos só pegar na de baixo ali, que é uma adaptação do Kant. A teoria nos guia, mas é a prática que transforma. Eu tive recentemente em Brasília, pelo 33º Congresso da ABS, né, da Engenharia Sanitária. Eu tive lá o prazer de escutar a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, falando questões da COP, falando em questões de economia circular, tá? E ela falou que chega de meta, né? A gente está muito ainda, coloca meta, a gente precisa atingir até 2050 tal valor, tem que chegar a uma economia mais limpa, mas o que ela agora bateu muito de frente, que é uma das ideias da COP30, é a hora da implementação, né? Está na hora de chega um pouco de meta e vamos colocar a mão na massa, vamos ver o resultado de fato. Então é por isso que eu trouxe para vocês aqui hoje alguns cases de sucesso, tá? Do instituto que eu faço parte, coisas que a gente, processos que a gente resolveu para dores da indústria, ou até ideias gerais sobre contextos aí de economia circular, meio ambiente e energia. Esqueci de falar também, pessoal, mas eu também dou aula, e eu adoro fazer questionamentos para quem está assistindo as palestras aqui, tá? Agora eu mostro essas duas imagens para vocês e pergunto o que elas têm em comum. Vocês da área ambiental aqui, acredito que talvez na parte de baixo você está pensando, pô, é um processo industrial, começou a ver ali os tanques circulares, um pouco mais largos, a água parece estar devagar ali, outros tanques retangulares que parecem ter uma maior agitação. Ali embaixo a gente tem uma estação de tratamento de efluentes, provavelmente biológica ali, né? Em cima a gente tem o quê? Um órgão do corpo humano. Mas se vocês lembrarem ali das aulas do ensino médio de vocês, aquilo ali é um rim. Já vi gente falando que era um coração, tá, gente? Mas vamos lá. O que eles têm em comum? Se a gente pensar um pouquinho. Qual que é a função do rim no corpo humano? Filtrar, né? Então, o que ele filtra? Ele purifica ali o nosso sangue, basicamente, né? E o que ele gera de resíduo? O principal que vem em mente. Que dia de frio, assim, dá vontade de ir bastante no banheiro. A própria urina, né? A urina é o resíduo que é gerado no nosso rim. E a estação de tratamento de efluentes embaixo? O que ela gera de produto e resíduo? O produto é uma água tratada e resíduos tem vários, né? A gente pode estar pensando ali, uma água que não está completamente tratada, que a gente faz a recirculação. A gente pode estar falando do lodo biológico que é produzido. Uma das maiores dores aí das campanhas de saneamento é exatamente isso. É o lodo que é produzido. Mais de toneladas por dia aí, você tem que dar uma destinação. E também tem o próprio resíduo gasoso, né, a emissão que a gente acaba criando. Que muitas vezes, em estações aqui, por exemplo, do Paraná tem bastante, é a produção do biogás. Que nem a Fernanda falou aqui anteriormente, pode ser um potencial energético? Pode, mas muitas indústrias ainda acabam só queimandozinho no flare e acabam emitindo CO2 para a atmosfera, tá? Nesse contexto, nesse case aqui, a indústria era do setor de processamento do milho e eles tinham um outro resíduo que eu não falei aqui agora, que é produzido tanto no rim quanto na estação de tratamento. Quem já teve cálculo renal aqui? Dói bastante, né? Então, imagine o cálculo renal, que é aquelas pedrinhas no rim sendo produzido no de baixo. Isso é conhecido como estruvita. Não sei se alguém já escutou aqui esse termo, não é tão conhecido. Aquela foto da direita ali é uma representação do que acontecia para essa indústria. Imagine que é uma formação de cristais, como se fosse camadas de uma cebola,
e ela vai incrustando, vai entupindo ali a tua tubulação, até que você tem que fazer, né, parar o teu sistema produzido, arrancar aquilo ali na base da picareta, tá? E depois colocar uma tubulação nova. Essa empresa não entendia que isso estava sendo acontecido, tá? Isso aqui é um projeto que foi feito com parceria com o Senai, que a gente desenvolveu algumas soluções para essa indústria. Ali embaixo eu coloquei a fórmula molecular da estruvita clássica, tá? Então, se vocês derem uma olhada ali, vocês estão vendo o nitrogênio, né, na forma de amônio, vocês estão vendo o magnésio e estão vendo o fósforo na forma ali de fosfato. Aí eu pergunto para vocês também, nitrogênio e fósforo é importante para quem, quando a gente pensa? Para as plantas, né? Então vocês já começam a ver como é que pode ser uma solução circular para esse caso dessa empresa aqui. A gente sugeriu para eles, gente, está aqui representado nesse esqueminha aqui, a recuperação desse material em um lugar controlado, que é denominado aqui um reator químico de cristalização. Então essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo caindo ali nesse sistema, é estruvita que cristaliza e precipita. A gente pode depois estar usando esse material como fertilizante. Agora vocês pensam assim, olha que interessante, uma indústria de processamento do milho que pode reaproveitar esse material como fertilizante para dar para os seus próprios produtores. Olha que sacada genial para o marketing deles, não é? Aí essa empresa ainda, o que ela já fazia? Fernanda colocou aqui antes. Eles faziam o reaproveitamento energético do biogás produzido na empresa nas próprias caldeiras deles. Você queima esse biocombustível ali na forma do biogás para geração de energia térmica. Coloquei ali uma outra imagem, né, com uma panelinha ali de um fogão. Se fosse uma unidade descentralizada, você podia estar produzindo ali a tua energia para o teu fogão. Faz uma queima da geração de um pequeno produtor de biogás. Essa empresa também fazia cogeração, né? O que é cogeração? Nada mais é do que produzir energia térmica e também, a partir do próprio biogás gerado, fazer a produção de energia elétrica. Tem a questão do biometano, né? Fazer a purificação do biogás, né? Você faz primeiro o tratamento, tira ali vapor de água, tira H2S e depois separa o metano numa uma linha gasosa bastante rica em metano e uma outra rica em dióxido de carbono, CO2. A parte do metano é rica como potencial energético, né? O poder calorífico dele é bastante interessante e pode estar sendo usado agora como um combustível veicular. Então, no Parque Tecnológico de Itaipu, eles já fazem isso, tá? A frota de automóveis deles é alimentada por meio do biometano. Uma outra forma também é colocar esse biometano produzido na rede de gás natural. Claro que você vai ter que ali se atentar a algumas diretrizes que a ANP pede, né, a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, ter uma composição acima de 90%, ter uma composição de H2S abaixo de tal limite, tá? Isso tem que ser respeitado se o objetivo for ser colocar esse biometano, na linha de gás natural. Agora eu coloco mais duas ali, essas flechinhas em laranja, que está relacionado ao CO2. E o que a gente faz com esse CO2 que está rico agora, né? Ele está bem purificado. Você pode, por exemplo, num processo de simbiose industrial, estar produzindo, né, uma rota que estava usando o metano como produção de energia, e o CO2, que agora está realmente purificado, está com uma concentração lá em cima, para o processo, por exemplo, de carbonatação das indústrias de alimento. E outro ramo que você poderia estar utilizando também é para o crescimento das plantas, né, para o próprio processo de fotossíntese. Um outro meio que também, até Fernanda, uma das Copel, a gente ficou em 5º lugar numa das chamadas da Copel, perdemos para a UFPR uma delas lá, mas era a produção de hidrogênio a partir de resíduos orgânicos também, só que pelo processo aqui a gente chama, basicamente uma digestão anaeróbia, só que a gente fazia o processo aí de fermentação escura, tá? Que é a produção de hidrogênio por uma rota biológica, né? Então é o biohidrogênio que a gente estaria produzindo a partir desse sistema aqui. Outra forma de valorizar, tá, o teu sistema a partir da economia circular e meio ambiente, eu coloquei aqui 4 para o lodo que é produzido para qualquer processo industrial, tá, gente? Fertilizante, que é o clássico, que a gente pode até fazer na nossa casa. A gente pode queimar esse lodo para geração de energia ou até digerir este lodo. Não é tão simples, mas é possível, para a produção de novo de biogás. A gente pode estar extraindo químicos importantes desse material, mas também produzindo o chamado biocarvão ou biochar, tá? O que é esse biocarvão? Você precisa ali de um processo térmico de pirólise, que você dá condições para essa biomassa,
ter propriedades de adsorção bastante interessantes, tá? Então, esse caso aqui de biochar, o Senai também terminou no começo desse ano esse projeto, que era a produção desse biocarvão a partir de resíduos orgânicos, tá? Eu coloquei ali a imagem que o resíduo orgânico utilizado nessa pesquisa aqui era o caroço de azeitona. Tá? Foi a Vale Fértil aqui de Curitiba que fez esse projeto aqui. O que você faz com o caroço de azeitona, né, cara? Agora você tem a possibilidade de estar gerando aí biocarvão, que pode estar sendo utilizado aí como condicionador de solo, ou até como um adsortivo, né, um processo de adsorção para um tratamento de efluentes, por exemplo. Mais uma para vocês aqui, pessoal. O que tem em comum essas três aí? Lá em cima tem uma bateria de chumbo ácido. No segundo ali eu já falei um pouco, né? Tem uns cristalzinhos ali, um fertilizante. E o de baixo eu não estou vendendo nenhum apartamento, tá? É para dar uma sensação ali do gesso do teto daquela casa. O que os três têm em comum? Essa empresa em questão, gente, o que ela fez? A bateria de chumbo ácido tem ácido ali dentro, né? E esse ácido é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico pode estar sendo utilizado para a produção de fertilizante. Novamente, aí uma parte de realmente colocar no sistema de novo um resíduo que agora, ali no caso da bateria, era um resíduo perigoso, né? Uma outra que foi um outro projeto desenvolvido pelo Senai, só que esse lá do Senai de Ponta Grossa de Construção Civil, foi a produção do gesso ecológico. O que eles fizeram? Pegaram o ácido sulfúrico contido nessa bateria, juntaram com a lama calcítica, que é um resíduo da indústria do papel, e produziram esse gesso ecológico. Então, basicamente, né, de novo, para o marketing da empresa é sensacional. Você pegou 2 resíduos e está fazendo um material aí novo para ser utilizado. Por fim, aqui um último case que eu acho bastante interessante também, não tão associado com a indústria, mas associado, né, na verdade, esse case está sendo realizado em conjunto com a Mineração São Judas, tá? Que é localizada ali em Ponta Grossa também, que a ideia é a seguinte, é utilizar a energia solar, tá? Não no caso aqui energia fotovoltaica, para fazer o aquecimento de uma água suja, no caso, e por meio de um processo natural, né, uma solução baseada na natureza aí de destilação solar, a gente tem a produção aqui, né, acaba acumulando calor aqui dentro, ele evapora, faz o tratamento dessa água que antes estava suja e por meio aqui do escoamento dessa água nova, você coleta ela purificada. Por que eu coloquei aquele rapazinho com dor de barriga ali? Alguém já viu aquele mito de tomar água destilada da dor de barriga? Então, quando a gente está fazendo o processo de evaporação, a gente está tirando tudo que é mineral dessa água. Só que esta empresa trabalha com o quê? Com minérios. Olha só que interessante, a gente pega o produto deles, coloca de novo e faz ali agora a adição desses sais minerais. Então, esse aqui é um projeto bastante interessante, que a gente está pensando em utilizar realmente para as comunidades ali perto. É uma comunidade mais humilde, elas têm dificuldade com questões de água lá. Então, isso daqui é um processo que não tem consumo energético nenhum, você só precisa do sol, né, obviamente, mas que poderia ser instalado ali em várias comunidades que teriam essa dificuldade econômica associada. Para finalizar, gente, quais são os passos finais, né, para a gente girar o ciclo aí por completo? Coloquei aqui algumas diretrizes, tá, que estão até bastante baseadas aí no Planec, né, no Plano Nacional de Economia Circular, só que eu aponto para vocês o que eu acho que são os principais, tá? Que como a gente está falando de processos aqui mais sustentáveis, processos mais verdes, eles muitas vezes ainda não são, digamos, não conseguem competir com processos já estabelecidos. Então a gente realmente precisa ter aí incentivos, né, governamentais para conseguir emplacar esse tipo de tecnologia. Coloco também ali que é ampliar a colaboração entre os setores e compromissos setoriais, que nada mais é do que indústria, governo, academia e sociedade civil, tá trabalhando em conjunto, tá? Isso aqui é um bem que todo mundo tem que atingir, então muitas vezes ainda tem um certo conflito entre essas partes. E por fim, o que a gente vê bastante nessa área de pesquisa com essas dores da indústria, muitas vezes uma indústria tem uma solução, só que não é aplicável ali, ela é aplicável talvez em um outro local. Então é isso, né? Você tem uma boa ideia de valorizar o local com visão global. Por exemplo, a questão ali do biocarvão. Uma empresa do porte daquela empresa, às vezes não teria sentido para o modelo de negócio dela ficar produzindo biocarvão, porque na hora de realmente fazer o processo de pirólise, ele tem um consumo térmico bastante elevado. Agora imagine uma empresa que estivesse ali perto, que pegasse os resíduos, potenciais resíduos ali carbonáceos, que fosse interessante, pegasse de todas aquelas empresas e transformasse em biocarvão. Aí talvez seria mais negócio.
Aí, para finalizar, gente, se não pode ser reduzido, reutilizado, consertado, reconstruído, reformado, revendido, reciclado ou compostado, então deve ser restringido, redesenhado e removido de produção. Essa frase é do Peter Seeger e eu acho que contempla bem aqui o nosso evento aí que a PIAN produziu para a gente aqui, tá, pessoal? Então, obrigado, fico à disposição de vocês, está aqui o contato também e ficamos abertos a perguntas depois. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Pode vir, Diego, por favor. Se quiser pegar uma água ali, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Diego Flareço, eu trabalho na GSS Carbono e Bioinovação e também trabalho numa empresa chamada Translead, que empreende no setor elétrico, construindo 5 pequenas centrais hidrelétricas aqui dentro do estado do Paraná. Tá? Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre descarbonização e mercado de carbono. Tá? Eu gostaria muito de poder desmistificar e já antecipar para vocês que ninguém vai ficar milionário com créditos de carbono por aí. Tá? Então, acho que é a pergunta que eu mais escuto, cadê o dinheiro, como que isso funciona? Então, eu vou explicar para vocês o que é, vou mostrar preços, metodologias e esclarecer todas essas dúvidas que vocês possam. Então, depois a gente vai ter um momento para perguntas também. Bom, já até passei aqui, não tinha visto. Bom, a empresa a GSS, ela só dando um certo contexto, ela atua há mais de 15 anos no mercado de descarbonização. Paulo Zanardi, que é o nosso fundador, chegou a trabalhar nas Nações Unidas diretamente com o protocolo de Kyoto. É onde começou todo esse esquema de mercado de carbono. Ou seja, foi criado um sistema de mercado com oferta, demanda e preço para as emissões. Dessa forma, o mercado de carbono conseguiu se estruturar e progredir de uma forma bastante saudável e não limitada apenas aos países europeus, e através do CDM, né, que é o Clean Development Mechanism, acabou expandindo para o resto do país. Aqui são algumas das nossas empresas, então todas essas empresas já fizeram algum tipo de serviço conosco, inventários de emissões ou projetos de carbono. Tá? E, dando início agora à parte um pouco mais técnica e não tanto de contexto, vou falar sobre projetos de mercado... projeção de mercado de descarbonização. É importante falar, pessoal, que descarbonização é uma coisa, mercado de carbono e principalmente projetos de carbono acaba sendo outra. Então, quando a gente fala na descarbonização, a gente pensa em tudo aquilo que está sendo feito ou poderá ser feito para reduzir as emissões, evitando ou removendo essas emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, foi feita uma projeção que o caminho para a neutralidade climática até 2050 exige que os investimentos de baixo carbono aumentem de 900 bilhões em 2020 para 5 trilhões de dólares anuais até 2030. Pessoal, isso vai precisar de muito recurso, é muito dinheiro. Não importa a nação que esteja falando, é um recurso muito grande. Então, da onde vai vir esse dinheiro? Um desses caminhos é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o mercado de carbono. Como isso pode vir a subsidiar e sustentar economicamente toda essa descarbonização. Passos de uma gestão climática. Qual que é o primeiro passo para a gente começar a falar de descarbonização? É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Sensibilização climática. É estarmos cientes da importância desse assunto. Qual é o nosso papel, seja como indivíduo ou seja como uma corporação, para que a gente possa estar fazendo essa comunicação, essa sensibilização. Tá? Depois de feita essa sensibilização, normalmente uma trilha de descarbonização, que eu vou estar aqui na frente, não sei se conseguem ver, mas... sensibilização é o que a gente está fazendo nesse momento, explanação, explicação, conhecimento. Inventário de emissões é o primeiro passo que você tem numa trilha de descarbonização. Precisa quantificar. Aquilo que não é quantificado, mensurado, não pode ser administrado. Tá? Planos de mitigação é como você pode fazer uma redução dessas emissões dentro do seu planejamento, qual procedimentos você consegue mudar para reduzir ou até evitar emissões. Estabelecimento de metas, principalmente baseadas
na ciência, tá? O Science Based Targets Initiative é um dos principais instrumentos internacionais que a gente tem para a mensuração de metas, matriz de risco climático, planos de adaptações, pegada de carbono e, por fim, a compensação. Observem que a compensação fica por fim. É aquilo que é residual das nossas emissões, aquilo que a gente não consegue diminuir dentro das nossas atividades, é aquilo que vai ser compensado. Então, literalmente, a gente mostra isso para dizer na cara do nosso cliente que não é só pagar, não é só pôr dinheiro na frente para compensar. Todo mundo tem que fazer uma lição de casa, desde um processo de conscientização até de ajuste dos seus processos produtivos. E é nisso que a gente trabalha, e nisso que a gente está se empenhando todos os dias. Qual a importância disso, pessoal? Eu trouxe aqui um gráfico, deixa eu vir aqui para trás para apontar para vocês. Não sei se conseguem ver, aqui em cima, combustíveis fósseis. Pessoal, energia é a principal fonte de emissões de gases do efeito estufa. Sem o setor energético sendo reenquadrado, redesenhado, jamais vamos bater nossas metas de emissões. Jamais a gente vai conter o aquecimento global. É fundamental transição energética e diversas tecnologias de descarbonização. Tá? Então, mostrando aqui para vocês, combustíveis fósseis, mudança do uso do solo. Brasil, campeão, boa parte dessa alavancagem que a gente tem aqui da mudança de uso de solos associados às emissões, infelizmente é brasileira. Mas isso não pode tirar o foco do setor energético. Tá? Como que funciona o fluxo de emissões? Bem interessante. Todas as emissões estão basicamente na atmosfera e a gente consegue fazer redução e remoção. Basicamente o que a gente pode fazer é não emitir e tirar as emissões, remover aquelas emissões que já foram emitidas em momentos anteriores. Como é que a gente consegue fazer isso? Já foi citado aqui anteriormente o NBS, ou SBN, que seria Nature Based Solutions, são soluções baseadas na natureza. Tá? Então, normalmente, essas soluções baseadas na natureza tiram da atmosfera e colocam na nossa biosfera. Então, basicamente, uma restauração ou o biochar, você vai estar fazendo uma remoção, tirando da atmosfera e colocando na nossa biosfera. E soluções de base tecnológica tendem a levar e reverter aquela emissão do combustível fóssil. Ou seja, o combustível fóssil saiu da nossa geosfera, se transformou em combustível e virou emissão. Quando a gente faz esse processo reverso, que a gente chama de CCS, é Carbon Capture and Storage, ou seja, retiramos o dióxido de carbono da atmosfera e voltamos ele para baixo da Terra. É um Ctrl+Z, é desfazer as emissões do combustível fóssil. Então, pasmem vocês, é caro e consome uma energia tremenda. Né? Tanto é que a gente vê pouquíssimos exemplares aí de tecnologias aplicadas para essa finalidade. Eu trouxe aqui um desenho, acho que o que eu mais usei em todos os slides que eu já fiz a apresentação, mais de 170 tipos de projetos de carbono. Tá? Existe metodologia para tudo que vocês imaginam. Eu já vi até para bicicleta. Tá? Descarbonização utilizando bicicleta, substituição de combustível fóssil. Então, o que vocês pensarem, existe alguma ferramenta, teve algum cientista que pensou e fez um procedimento de como fazer um projeto de carbono e descarbonizar. Então, a gente tem infinidade de tipos de metodologias. E eu vou apresentar duas para vocês. Vou trazer aqui os exemplos mais práticos, mais realistas. Um que eu tenho contato diário aqui é a que está no nosso lado esquerdo. Veja que na parte superior, pessoal, essa aqui tem um fundinho mais rosado, a gente chama de baseline, linha de base, ou business as usual, tá? O BAU. Então, temos o combustível fóssil, ele é consumido, gera-se eletricidade, portanto, emissões. Como que é o projeto de carbono? Como que a gente faz um projeto de descarbonização? Quando a gente tem uma transição da linha de base para um cenário de projeto, que seria o quê? Não consumir energia, o combustível fóssil, gerar energia proveniente de fontes renováveis e atender a demanda.
Simples assim. Da mesma forma que posso mostrar aqui do lado esquerdo, pessoal, um projeto de biogás. Isso aqui é uma metodologia de um projeto de carbono para biogás. Temos a linha de base, ou seja, o BAU, Business as Usual. Você tem a produção do biogás e ele acaba sendo ventilado ou queimado em flares, enquanto a demanda por energia térmica ou energia elétrica se dá por combustíveis fósseis. Cenário de projeto, não utiliza combustível fóssil, faz um upgrade para esse biogás, transformando ele em biometano, preferencialmente, e utiliza ele como combustível. Existe metodologia para isso, existe tecnologia para isso. O que acaba faltando? Incentivo financeiro. Eu trouxe aqui, pessoal, histórico de preços de créditos de carbono do mercado voluntário. Então, para os que não... Fazendo um breve contexto, existe o mercado regulado e o mercado voluntário. Mercado regulado, simples, é muito parecido com a ACR, quem é do setor de energia está muito familiarizado, né? É um ambiente de comercialização regulado. Ou seja, existe uma entidade centralizadora que define regras de ofertas e demandas. Isso é um mercado regulado. Para o carbono é a mesma coisa, você pode ver no mercado europeu, o ETS, Emission Trade System europeu, é um mercado regulado que tem suas regras específicas, seus agentes específicos regulados e tem seus preços bem definidos pelo agente centralizador. Então, quando a gente vai falar e fazer um projeto de forma voluntária, uma iniciativa que não seja imposta ou regulada, você acaba incorrendo no mercado voluntário e se depara com esses preços. Os dados aqui, claro, eles acabam aglutinando os diferentes tipos de projetos que a gente tem. Então, eu vou falar como a pauta energia renovável, não sei se vocês conseguem ver, a gente teve aqui um histórico de $2,4 por crédito. O que isso significa? Que a média dos créditos de carbono comercializados dessa tipologia de projeto tem apenas $2,4 por tonelada de descarbonização. Então, é um valor muito pequeno e pouco atrativo para que justifique o investimento num projeto de carbono ou que o crédito de carbono seja utilizado como um instrumento de incentivo, de fomento para essas tecnologias. E o que mais que pode contribuir num preço? Eu trouxe aqui o slide que eu normalmente trago para dizer que muitas vezes o projeto de carbono não é só mudanças climáticas. Então, eu já tive a oportunidade de visitar mais de 10 projetos de carbono nos últimos 2 anos. Eu fui em diversas eólicas, eu fui em projetos na África, assim, e é impressionante como a pauta do carbono, as emissões, elas acabam ficando de lado, porque o impacto que alguns projetos têm são muito maiores em outros aspectos. Então, a quantidade de empregos gerados, muitas vezes, eu tive, o mais recente que eu fui foi numas eólicas de uma empresa, fica no Rio Grande do Norte, uma região bastante interior, e a empresa que estava lá, ela realmente transformou toda a região que ela estava. Ela gerou emprego, ela reformou a escola, ela criou uma quadra poliesportiva, fez a praça da cidade. Então, tudo isso entra como um co-benefício. São os benefícios que vão além dos ganhos climáticos. E também são mensurados dentro dos projetos de carbono. Isso acaba virando um instrumento de precificação, um instrumento de mensuração desses benefícios que vão além dos ganhos climáticos. E isso é contabilizado e precificado pelo mercado. Existe um prêmio, um aditivo de preço nos créditos de carbono que carregam esses co-benefícios. Então, é muito importante, toda vez que a gente estiver pensando numa tecnologia de descarbonização, o que podemos fazer além dessa tecnologia que gere benefícios para a sociedade e para o ambiente que a gente tem essa atividade do projeto. Não só créditos de carbono temos como instrumentos, Existe uma sopa de letrinhas aqui bastante grande, certificados climáticos e ambientais, CBIOS, CEGOBs, I-RECs e os créditos de carbono, além de CPR verde e que você quiser pensar de token, bit, não sei das quantas, coin, existe para todos os paladares,
cada um, pelo menos dos que estão à esquerda, CBIOS, CEGOBs, I-RECs e os créditos de carbono, tem sua finalidade. O que é utilizado para compensar as emissões? Exclusivamente os créditos de carbono. Tá? A I-RECs compensa? Não, ele zera. Ele traz basicamente a rastreabilidade de uma energia renovável. Portanto, você não teve emissão, você não está compensando. Você está literalmente zerando o que a gente chama de escopo 2, tá? Que são as suas emissões relativas à energia, consumo de energia elétrica. CPR verde é crédito de carbono? Não. Por favor, não. Eu falo toda semana, alguém liga lá dizendo que quer comercializar créditos de carbono de CPR verde. CPR verde não é crédito de carbono, mesmo que registrado na B3. Tá? Então, estoque de carbono é uma coisa, crédito de carbono é outra. É muito importante fazer essa diferenciação. Financiamento verde, eu acho que é muito importante essa pauta. Temos um banco parceiro, tá, da GSS, a gente tem uma boa proximidade, e eles fizeram a primeira transação de financiamento de uma empresa do setor de energia, utilizando como garantias e parte do pagamento os créditos de carbono que gerarão esses projetos. Ou seja, uma empresa muito grande francesa, acho que alguns vão saber qual que é, acabou falando com o banco, e o banco entendeu qual que é o cenário e a importância e estabeleceu que tem uma meta de até 2 milhões de toneladas por ano para fazer sua compensação. E de que forma ele vai adquirir esses créditos de carbono? Dentro do seu modelo de negócio, criando linhas de financiamento para as atividades de descarbonização e ficando com esse ativo, que é o crédito de carbono, como parte do pagamento e parte da garantia financeira frente a essa alavancagem. Então, é um grande passo que a gente está tendo. Isso ocorreu a primeira vez agora em 2025, e a gente já tem mais 2 empresas parceiras nossas entrando em contato com esse mesmo banco para dar sequência nesse financiamento. E aqui eu trouxe alguns números. Em 2023, o BNDES embolsou um valor bastante expressivo de 28,4 bilhões de energia, e todas essas manchetes em si para mostrar como esse mercado de descarbonização só está crescendo. Tá? E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a COP, mas não sobre a COP que vai acontecer em Belém, sobre a SB COP. A GSS é PMO, dentro dessa frente da CNE, somos contratados para fazer toda a interface da CNI com projetos de descarbonização e o mercado privado, as empresas. A COP, querendo ou não, é onde... Eu vou ser bem transparente e bem sincero. Na minha percepção, é um monte de gente que vai lá para tirar foto e muita gente acaba tendo muito debate e pouca ação. Não é mesmo? A gente acaba vendo muita foto, muita gente engravatada, os representantes de governo e tal. No final das contas, nunca vi uma COP que compensou as suas próprias emissões, pessoal. Isso é, para mim, a maior ironia do mundo. Então, assim, eu particularmente, dentro da nossa empresa, a gente está bem desacreditado de qual é o impacto que vai ter. Nós é um monte de políticos debatendo mais do mesmo. Então, a SB COP é feita para empresas, principalmente do setor privado, para que elas possam dialogar entre si sobre todas essas 8 pautas já pré-determinadas e encontrar soluções sinérgicas. Ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Então, as empresas precisam se comunicar, entender o que uma outra faz e quais são os recursos que estão disponíveis para elas. Por exemplo, como eu trouxe esse do banco, por exemplo. Poxa, seria fundamental para que essa iniciativa seja apresentada, difundida. Quantos projetos de geração de energia renovável não poderiam ser financiados dessa forma? Viu? Então, eu acho que, por fim, todos nós temos um papel muito importante nisso, e a gente está dando o primeiro passo na descarbonização agora, entendendo qual que é o nosso papel, sabendo da importância, entendendo que existem meios e precisamos buscá-los. Tá? Eu fico à disposição para perguntas depois e termino a minha fala, pessoal. Muito obrigado pela atenção.
Reginaldo, por favor. Bom, pessoal, boa tarde já, quase, né, mais um tempinho aí, né, para a gente realmente brilhantar agora, né, essa fala de todos. Já de antemão, gostaria de agradecer a toda a organização da PIAN, da Anne e do Luiz aí, né, parabenizar, né, nossos colegas aqui desse painel, aqui a Fernanda, o Ricardo, o Diego, pela excelente explanação. O que eu quero passar aqui um pouquinho, né, pessoal, é trazer um pouco a minha experiência, né? Reginaldo, 15 anos no setor público, gestor público, né? Tramitei pela secretaria, pelo órgão licenciador do Estado do Paraná, pelo TECPAR, e um pouquinho de sensibilizar os profissionais que aqui estão, né? Tanto os consultores, aqueles que já estão em fase de finalização da carreira de engenharia, e trazer esse entendimento, né, de como formatar uma política pública, né? Tirando um pouquinho aqui a camisa do setor público, né, e entrando um pouco que agora, que é a Inovatec, né, que ela está surgindo agora como uma empresa de consultoria, voltado principalmente para fazer essa comunicação entre o setor público e o setor privado, né, de certa forma, orientar, trazer todas as características, né, do que realmente está faltando, qual que é o gap, né, que tem hoje dentro dos setores. E, antemão disso, né, como foi colocado aqui pela Fernanda, tanto pelo Ricardo, pelo Diego, sem uma política pública muito bem estabelecida, nada disso seria possível, né? Então, a política pública, ela e faz um papel fundamental dentro do cenário, né, vamos dizer assim, para inovação, para as novas tecnologias, para o conceito de sustentabilidade como um todo, né? E é o que eu vou fazer aqui, mostrar um pouquinho sobre como que funciona a questão da política pública. Então, o que nós temos hoje? Uma matriz energética basicamente limpa, né? Então, hoje, o Brasil, ele é referência a nível internacional. De certa forma, nós contemplamos mais de 80% dessas energias renováveis, né? A principal fonte é a hidrelétrica, né? Pois bem, recentemente tivemos a aprovação da Lei dos Combustíveis do Futuro, que até então, né, nós só privilegiava só a questão basicamente dos biocombustíveis, que isso já é lá da década de 80, né? Só que, com a inclusão dos demais tipologias de combustíveis, assim como o hidrogênio, né, que foi feito o marco legal para o hidrogênio, a questão também do diesel verde, né? A questão do biometano, que não estava sendo contemplado, e a questão do próprio biodiesel em si, né? E essa semana, na questão do Ministério de Minas e Energia, foi aprovado a inserção do aumento, né, da mistura, tanto do biodiesel como do etanol. Então, o biodiesel ele passou agora para 15% e o etanol 30%. E o que disso traz, né, tanto para a questão profissional, quanto para a questão da ampliação desse projeto, né, desse programa. O que nós temos hoje são 16 usinas em fase de implementação, usinas de biocombustíveis, né? O Paraná, que hoje ele é o terceiro, o quarto, né, em relação à produção desses biocombustíveis. O aumento, principalmente, da questão da geração de emprego, então, está previsto aproximadamente 17 mil empregos ao longo só dessa política. A questão dessas 16 plantas, aí, é algo em torno de quase 9 bilhões de investimento, né, do governo federal. Então, é a geração não só de receita, né, mas a possibilidade da inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Então, profissionais cada vez mais capacitados, né? A questão do SAF, né, que também faz parte da política de descarbonização, né, que
que é o combustível de aviação. Então, está sendo previsto também nessa lei dos combustíveis do futuro. O Estado do Paraná já tem a previsão da implantação de uma planta em Marialva, próximo de Maringá, com investimentos também nessa ordem de milhões, né? E também a questão do diesel verde, né? O diesel verde ainda é uma incógnita, né? Mas faz parte também da política pública. Outro aspecto é a questão do próprio hidrogênio de baixa emissão, né? A gente sabe que foi determinado um valor para o uso, né, do combustível de baixa emissão. O Paraná também saiu na frente porque estabeleceu sua lei, né, lei de incentivo aos parâmetros da produção de hidrogênio renovável, da qual a secretaria, né, na época que fazia parte, foi um dos apoiadores e desenvolvimento desta lei. A questão também do RenovaBio. O RenovaBio é um programa de descarbonização hoje, voltado principalmente para a questão do etanol e do biodiesel, né? Então, ele favorece, que foi colocado aqui até, inclusive pelo Diego, da questão dos créditos, né? Em relação já à questão do Paraná, o Paraná sempre foi pioneiro e sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento da política voltado para a questão da energia. Um dos grandes parceiros sempre foi a Copel nesse processo. A Copel sempre esteve à frente, principalmente com relação à elaboração do plano energético, né, estadual, participou e sempre foi um dos promotores desse processo, né? Então, atualmente, o Paraná estabeleceu, através do Smart Energy, né, que seria o desenvolvimento da geração distribuída, a sua política de incentivo ao desenvolvimento da geração de energia elétrica por fontes renováveis de energia, e também instituir uma governança, né? Porque a partir disso tudo você precisa ter uma governança, onde você tem alguns players, né? Precisa de um licenciamento, você precisa do planejamento, você precisa de outros setores dentro desse arranjo do governo para realmente desenvolver a política. Só que, desse tempo, desde que foi instituído o Smart Energy até hoje, as lideranças dentro do próprio governo, né, que é um diferencial, é difícil, realmente não é tão simples, até porque você envolve vários setores dentro do próprio governo, que às vezes você tem uma desconexão. Isso até no meu próprio mestrado, né, que depois pode estar pesquisando lá sobre a questão do Smart Energy, eu trato disso, algumas dificuldades em relação à governança. E uma das principais está relacionado com a liderança. A liderança hoje, dentro dessa relação governamental, muitas vezes dificulta o avanço e realmente se tornar como um dos protagonistas e líder nesse mercado de energia renovável. Por que eu cito isso? Porque de lá para cá, nós tivemos várias pastas, né, dentro do próprio governo, lidando com algumas situações de liderança, especificamente voltado para a questão da geração de energia. Então, por exemplo, o Tecpar já é um dos protagonistas, né? A própria Secretaria de Planejamento, a questão da CDEST, até que recentemente nós tivemos a criação da Superintendência de Energia. Esperamos que em um futuro tão próximo, né, seja criada a Secretaria de Energia para que possa liderar todas essas temáticas dentro do governo. Também, recentemente, tivemos aí a instituição do decreto, né, 7872, na qual regulamenta, né, a lei do Programa Renova Paraná, que aí é o foco mais voltado para a questão agrícola, né, do pequeno produtor rural, onde incentiva a implementação de fontes renováveis para o produtor rural, né, esse processo. No decreto 4922, agora recente, esse decreto foi também com participação da própria Secretaria, né, Estadual de Desenvolvimento,
a formatação de um GT. Esse GT, o que ele permite? Né? Permite a integração tanto da questão do biogás, né, quanto do hidrogênio renovável. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos fomentando o desenvolvimento do hidrogênio, que foi bem colocado pelos projetos aqui, pela própria Copel, né, projetos P&D, junto com a Federal, Senai e outros players, é o fomento dessa fonte de energia renovável. Só que, para que você possa fazer isso, você precisa discutir algumas questões, né, de que modelo e de que forma que você precisa avançar com o desenvolvimento do hidrogênio. Nesse ponto, um dos gargalos que está ainda faltando para que o investimento do hidrogênio venha a fazer parte do Estado do Paraná é a regulamentação da lei. Então, a lei já foi instituída, já faz praticamente um ano, né, mais ou menos, que foi instituída ali a lei do hidrogênio renovável, só que ainda não avançou na regulamentação do hidrogênio. Então, isso hoje é um gap, né? E com todas essas políticas aí, o que é necessário? Você fazer articulação com a política estadual de mudanças climáticas. Então, essa que foi um dos primeiros instrumentos, né, vou dizer assim, que permitiu todas essas ações que foram colocadas aqui, estão sendo colocadas aqui no painel. E aí vem a grande, vamos dizer assim, a grande... O que o profissional, né, da área de engenharia ambiental, ele tem condições de estar atuando e fornecendo essa mão de obra, essa prestação de serviço, seja ela de forma autônoma ou de forma contratada, enfim. Alguma daqui das especificidades nesse processo, né? Então, por exemplo, o monitoramento das emissões, em projetos de energia, o planejamento de sistemas... Opa! Escapada. O planejamento de sistemas solares, eólicos e de biomassa, né? A questão da biomassa aqui está pungente, então isso hoje é uma necessidade. Essa semana eu estive no grupo Potencial, né? Na qual eles falaram assim, estão com investimento na questão da produção do biogás e provavelmente na produção do biometano. Mas a dificuldade em ter profissionais capacitados para gerenciar esse tipo de projeto hoje, que é o grande gargalo deles. Então, há uma dificuldade e há um gap aí muito grande na questão desses profissionais, né? Projetos com hidrogênio renovável e biogás, nós estamos vivenciando aqui a questão do P&D, né, que está sendo liderado pelo professor Elton, e realmente essa é a necessidade de se produzir e qualificar esses profissionais também, né? A questão da consultoria socioambiental regulatória, a questão de inventários, relatórios e planos de descarbonização, a necessidade de você estar fomentando esse tipo de atividade aí, né? Já na parte, meio que do encerramento da minha participação aqui, eu consegui construir aqui um arcabouço aqui dos aspectos principais, né? E qual que é o impacto participativo nesse processo. Então, hoje, por exemplo, a governança energética que eu tinha comentado, né? Há a necessidade de você ter esse modelo participativo integrado, né? Que foi muito bem colocado pelo Diego ali, né? Então, é essencial. A geração distribuída tem que ter esse crescimento e a integração desses projetos, né? Tanto solar, biogás ou hidrelétrico. A formação desse profissional é uma necessidade cada vez mais qualificada, e o que acontece é que os projetos eles não conseguem locais onde você está mais aglomerado a população, então tem que ser regional. Então, por exemplo, Lapa hoje necessita de um centro de desenvolvimento para profissionais técnicos qualificados à medida que você começa a ter um potencial de crescimento nessas usinas. Atração de investimento, então, a necessidade de você ter realmente chamadas públicas P&D em energia limpa, isso é essencial, né? E a integração dessas demais políticas públicas, né?
É uma das políticas que foi verificado a necessidade, é um projeto de lei onde você incentive toda essa cadeia, né, do biocombustível, apesar de você ter isso no governo federal, mas fica evidente que no estado do Paraná ainda carece de um incentivo de você desenvolver esse tipo de política, que no Paraná ainda não temos, né? Então, provavelmente vai tramitar agora um projeto de lei aonde será feito todo esse arranjo institucional voltado para a questão dos biocombustíveis. Então, entrando um pouquinho mais no que a Inovatec tem condições de ofertar e de trabalhar, é justamente esse elo de ligação, oferecendo, né, soluções de planejamento energético, capacitação, estudo de viabilidade, projetos de inovação voltados à transição energética, não só aqui no estado do Paraná, como a nível Brasil. E gostaria de citar alguns cases aqui de projetos que já estão em andamento. Um deles é o desenvolvimento da taxonomia sustentável brasileira, na qual vai permitir a classificação com algumas métricas, alguns indicadores, né, já estabelecidos por algumas instituições financeiras. Então, esse apoio, a Inovatec já está prestando, né, esse projeto. Outra é a questão da Subbiogás, é uma startup de Santa Catarina, na qual é a produção, é a geração de biogás, biofertilizante, voltado para a questão de bovicultura. Há um projeto de parceria também com a Green Names Rights. Aí nós estamos falando de PIP, né, que é um parâmetro indicativo de projeto, onde vai valorizar os ativos já, tanto de imóveis rural, comercial, né, nesse processo. E, por fim, um projeto que está sendo pensado, né, junto com a Paraná Tecnologia, que está aqui na FIEP, que é integrar o processo de descarbonização, mas daí voltado para alguns setores muito específicos, principalmente na questão dos biocombustíveis. Então, o que eu queria passar, um panorama geral, seria isso. Eu entendo que dificilmente a gente vai conseguir ter uma inovação, sendo que a gente tenha essa integração entre o setor público, o privado e a academia. Então, acho que esse é o recado que passo aqui para todos. Obrigado e agradeço, estarei aberto aos debates. Obrigada, pode ficar ali já. Pessoal, vamos fazer então uns 10 minutinhos aqui de perguntas. Diego, se puder subir. Ricardo e a Fer também. Vamos priorizar as perguntas para o Diego, se vocês tiverem, que eles têm um compromisso e precisa sair, por favor. Tem mais um aqui. Tem microfone aí? Obrigada, pessoal. Gostei que eu pensei na sequência das apresentações e vi que uma complementou a outra até chegar em você, viu como fez sentido? Então, não vou fazer muitos comentários, vou aproveitar que vocês estão aqui e priorizar as perguntas da plateia. Então, quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, levanta a mão, que a gente leva o microfone. Bom, pessoal, última mesa. Aproveitem. Olá, boa tarde. Meu nome é Renato Musolon Júnior. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, específica para Fernanda. Primeiro, falar que é uma satisfação revê-la. Acho que a gente foi contemporâneo. Acho não, nós somos contemporâneos na PUC. E então, muito bom ver você envolvida com todo esse trabalho junto à Copel. Dentro ali da questão dos resíduos, onde você fala na questão do hidrogênio verde, nós estamos tendo muito avanço no Brasil com a questão de empresas que estão fazendo sondagens em locais que antes eram aterros e até mesmo em lixões,
para poder fazer uma análise gravimétrica e de perfis do que tem de resíduos, para trabalhar em possíveis CDRs, para depois fazer geração de energia a partir desses resíduos. Como que está a visão da Copel nesse trabalho? Porque ela vai estar fazendo um trabalho que refere à transição energética e também atacando esses locais que são grandes passivos ambientais, hoje já alguns aterros ou lixões que não têm mais função, acabam virando passivos, né? Algumas áreas recuperadas ou não, mas essa função dos resíduos desses resíduos que são CDRs, que podem virar como potencial energético. Não sei se... Legal, obrigada, Nato. É o seguinte, né? Hoje a gente trabalha na esfera do hidrogênio como um projeto de P&D, né? PDI hoje, que é chamado, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, ainda a viabilidade econômica é complexa, né? Os equipamentos que envolvem a parte do hidrogênio verde ainda, eles são... ainda não viabilizam um grande projeto, digamos assim. Então, ainda está na fase de estudo, né? Então, eu vejo que, assim, talvez a médio, longo prazo, sim, teria essa perspectiva. Mas hoje ainda se trabalha muito na parte da tecnologia, para daí você viabilizar, para que a tecnologia fique mais barata, enfim, consiga ter essa viabilidade aí econômica para a gente trabalhar com grandes projetos. Então, hoje a gente não tem nada específico assim para a questão mais de remediação, enfim, em larga escala, né? A gente ainda está trabalhando em escalas menores, mas é bem interessante, eu acho que tem tudo para dar certo. Obrigada. Pessoal, quem mais tem perguntas? Vou aproveitar, então, o Diego, que está de saída. A gente começou a conversar aqui rapidamente sobre os projetos de venda de crédito de carbono, né? Eu lembro que lá na faculdade, aí citando novamente a Fernanda, a gente estudou, era parecido, a turma era quase do mesmo ano, né? E na época se falava muito de venda de crédito de carbono, quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás. E aí o termo meio que deu uma queda e agora voltou com bastante força. E a gente tem visto muita gente vendendo alguns projetos assim, mas que a gente sabe que não tem viabilidade, enfim, tem uma questão de responsabilidade sobre o que a gente está vendendo. E é um campo de atuação muito interessante para quem é da área, para engenharia ambiental, enfim. Eu queria que você falasse rapidamente sobre como tem sido a atuação de vocês, né, nesse mercado e quais são os cuidados que a gente tem que ter ao analisar e encarar um projeto de venda de crédito de carbono para não cometer alguns erros. Muito obrigado pela pergunta. É fundamental a gente primeiro entender que o mercado de carbono ele está retomando as pautas das notícias, está ficando cada vez mais famoso. Como uma das primeiras falas que eu fiz aqui no início da apresentação, ninguém vai ficar milionário com projetos de carbono. Se seu objetivo é enriquecer com crédito de carbono, mude de objetivo. Tá? Não vai ser através do crédito de carbono que você vai enriquecer. Qual é a função do instrumento crédito de carbono? Incentivar atividades de descarbonização. Tá? Então, a gente percebe que hoje no mercado, devido a essa popularização do crédito de carbono e projetos de carbono, existem diversas frentes de atuação e algumas delas não são tão bem intencionadas ou não tão bem estruturadas, fazendo com que boa parte dos nossos esforços dentro da GCS seja na desmistificação e, na prática, a gente está impedindo que muita gente caia em golpe. Tá? Então, infelizmente, estão utilizando muito a pauta do crédito de carbono para vender projetos de carbono que não são projetos de carbono, vendendo créditos que não são créditos de carbono, e uma vez que esse stakeholder ali, quem está desenvolvendo o projeto ou compensando as suas emissões, com algumas aspas, tá? Em projetos ou créditos que não são devidamente estruturados, ele acaba se frustrando e nunca mais ele volta e não retorna ao mercado. Então, ele acaba se frustrando. Tá? Então, para ser bem claro, o que é um projeto de carbono, como que eu posso atribuir qualidade nesses ativos?
de uma forma mais simples que a gente sempre orienta. Qual é o standard de carbono que você vai fazer seu projeto ou que está vindo esse seu crédito? É um standard reconhecido? Porque os standards de carbono, eles são grandes padrões, como se fosse uma CVM para aquele programa de descarbonização, que ele estabelece regras, mecanismos de transparência e rastreabilidade desses ativos. Então, quais são os principais estándares de carbono que a gente tem no mercado e se aquilo que eu estou me propondo a fazer está vinculado a esses programas. Então, só citando alguns para finalizar a fala, a gente tem o protocolo de Kyoto, que está se transformando no Acordo de Paris, com o Acordo 6.4, ele ainda vai entrar em vigor. Nós temos no mercado voluntário o VERRA, Gold Standard, Global Carbon Council, temos Ser Carbono, Social Carbon. Existe uma infinidade, não tanto, na verdade, uns 10 aí que são sérios e que podem dar sequência. Se for alguma iniciativa envolvendo tokenização, CPR verde, alguma coisa assim, fuja. Bom, eu acho que... Alguém mais tem perguntas? Não? Eu queria que o Ricardo e o Ginaldo comentassem um pouquinho. Eu sei que eu pedi para cada um deles abordar um pouco sobre a COP na apresentação, mas ouvi um pouquinho de vocês, especificamente, dentro dali do tema que apresentaram, o que vocês acham que vai florescer, então, nessa COP como discussão dentro do tema de energia e meio ambiente. No contexto ali que o Ricardo já deu uma prévia, que já estava com Marina Silva, e o Reginaldo também, que está super envolvido dentro das políticas públicas, né? Bom, Anny, acredito que, como eu coloquei mesmo, o que a gente tem visto de tendência até no meio de meio ambiente e de energia, tem que estar a ação acontecendo, né? Isso tinha que ser prioridade. Concordo com o que o Diego falou na questão de que às vezes é muita politicagem ainda, né? Então, a gente tem que ver acontecer. Então, quando a gente vê iniciativas, né, de projetos que estão dando realmente resultado, né, você vê que as empresas buscam esses tipos de soluções, eles querem ser muitas verdes, né? Mas, de novo, ainda tem que ter esse incentivo para realmente conseguir fazer a adequação, né, ser competitivo com o que já tem na prática. Muita empresa, se não for viável, não vai acabar implementando realmente soluções ali, realmente mais sustentáveis. Então, eu acredito que a discussão que possa ter numa COP agora é exatamente essa. Como viabilizar, talvez, esses processos, né, para serem realmente mais competitivos. Pegando essa fala, cara, eu vejo assim, que até semana passada, né, teve um evento onde a Absolar e a Beólica, eles até exigiram ao contrário do governo. Eles falaram assim, olha, a gente não quer nenhuma doação, a gente quer realmente resultado efetivo. Então, pode tirar os incentivos aí, até porque não há um resultado prático para isso, né? Então, se você considerar, verificar até os números, né, de implantação dessas usinas, ele vem num processo até descendente, tá, né? Não tá tendo o resultado satisfatório que deveria, né, ter tido ao longo desse período. Por outro lado, eu vejo assim, que há uma mobilização muito maior na questão da biomassa, né? Até porque o Brasil é um celeiro, e é realmente um celeiro agropecuário, né, em relação principalmente ao agro, né? Agora, só que de outro lado, você veja bem, nós estávamos com um projeto de lei aqui para o sistema estadual de emissões de carbono, que seria uma política até pegando um marco legal, né, nacional, para realmente implantar. O que aconteceu com o projeto de lei? Acho que a maioria de nós aqui, a gente tem conhecimento até porque estava até um pouco tempo aqui no setor público. Mas ele foi colocado de lado. E por que foi colocado de lado? Adivinhe. Mr. Zezinho com 2 letras. O setor agro, né? Então, por quê? Porque é um deputado federal, né, onde ele é um dos maiores players aí na questão do gado, né, pecuarista forte. Ele pegou e falou assim, eu quero que vocês retirem esse tema aqui referente ao agro, né? Então, o que aconteceu? O pessoal retraiu, voltou todo e colocou o projeto de lei. Ninguém sabe o que passa aqui, né, atrás dos bastidores. A gente tem um pouquinho de noção, porque acaba circulando. Então, foi isso, sabe? Então, acho que, respondendo, né, a questão da COP, acho que são ações que têm que ser realmente fortalecidas, tem que ser através realmente das associações, né, que realmente representam toda
vamos dizer assim, a Confederação das Indústrias, né? Aí eu vejo realmente peso. Acho que vir só, uma vozinha só, acho que não vai ter realmente resultado nenhum. É isso, a gente espera que tenha menos novas metas nessa COP. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem também comentar, complementar alguma coisa na fala deles? Então tá, eu acho que é isso. Devido ao tempo também, a gente vai cumprir aqui o horário certinho. Agradeço a presença de vocês, pela participação. Pessoal, o QR Code está ali também para vocês aproveitarem e responder o nosso inventário. No final, a gente vai contabilizar as emissões. Luiz? Vamos lá. Eu vou só aproveitar, né, como eu falei muito de crédito de carbono, faz todo sentido. A nossa empresa vai compensar as emissões do evento, então, por favor, contribuam, coloquem aí, façam esse número subir, para a gente poder fazer a compensação. Então, na segunda-feira ou na terça, a gente já vai ter um certificado oficial das Nações Unidas compensando os eventos dessa edição. Tá? Muito obrigado, Diego. Eu vou só pedir para vocês ficarem em pé aqui para tirar uma foto da última mesa. E aí a gente dá sequência ao final da nossa programação. Cadê? O nosso fotógrafo está ali no meio, já posicionado.